aqui que o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre realiza um estudo sobre a qualidade de vida na população geral do Rio Grande do Sul após as enchentes e a inundação de maio. Interessados, então, em participar, a chamada de voluntários, devem ter acima de 18 anos e ter residido no Rio Grande do Sul durante os meses da inundação. Daqui a pouco a gente dá o serviço para você que, de repente, se interessa em participar desse estudo. Então, preste atenção na entrevista para saber, de repente, se pode se voluntariar e por que fazê-lo. Conversamos com a professora doutora Neuza Rocha, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa manhã. A gente que agradece a sua atenção cedinho. Começando então, qual o objetivo da pesquisa, né? Quando a gente faz esse chamado, o que foi pensado, o que vocês estão se perguntando neste momento como pesquisadores? Nosso grupo de pesquisa, então, há alguns anos já estuda qualidade de vida. Nós fizemos alguns estudos lá durante a pandemia de Covid-19, nos primeiros estágios da pandemia, e vimos, né, um aumento nos primeiros estágios da pandemia de sintomas emocionais, mais propriamente sintomas depressivos. E agora nos ocorreu de avaliar novamente essa questão dentro desse ambiente, vamos dizer assim, de um estressor que acaba atingindo praticamente toda a população, né? Mesmo aquelas pessoas que não foram diretamente atingidas, digo assim, diretamente quando eu digo é que a casa não foi inundada, por exemplo, sofreram algum impacto na sua qualidade de vida e na sua saúde mental. O que a gente percebe? Que logo que a catástrofe acontece, existe um aumento de sintomas emocionais, mas à medida que a catástrofe vai se afastando temporalmente daquele estressor, ocorre uma resolução, praticamente uma resolução desses problemas e numa grande parcela da população. Mas a gente não sabe como que a população rio-grandense vai, vamos dizer assim, como que ela vai se portar diante dessa situação. Porque isso vai depender muito do tipo de suporte que a população vai receber. Seja suporte emocional, psicológico, mas fundamentalmente o suporte econômico para resolução da destruição do seu ambiente de vida. À medida que as pessoas podem retomar a sua vida normal, isso também vai ter um efeito na qualidade de vida e nos sintomas emocionais. Isso é importante, que a gente lembre a quem nos escuta, né? Que quando a gente fala da questão psicológica, ela não está dissociada de todo o resto da nossa vida. A gente é impactado por tudo isso. Não tem como falar em bem-estar, em segurança psicológica, se essa pessoa hoje, a gente até abriu o programa falando sobre o Dia Mundial da Alimentação, né? Alguém não tem o que comer, como é que a gente vai falar de bem-estar? Alguém que não tem o que vestir, como é que a gente vai falar de bem-estar? Então, isso tudo está muito associado. Aí, já que a senhora mencionou a questão da pandemia, foi comum até a gente aqui mesmo na cobertura, às vezes confundir, queria falar, porque na época da pandemia, não, na época da inundação. Então, volta e meia, a pandemia ainda entra nesse lugar quando a gente pensa, né, nessa parada estranha que tivemos de novo em maio. O que vocês percebem em comum desses dois períodos? Primeiro, né, esse rompimento da rotina habitual, porque isso nos afeta diretamente, né? E isso afeta, né? Tem em comum. Muitas pessoas tiveram que sair das suas casas. Isso também na pandemia a gente viu uma migração, muitas vezes, das pessoas mudando de moradia, porque a questão do isolamento, por exemplo, fazia com que as pessoas tivessem que ficar isoladas
socialmente, essa questão do isolamento. Muitas pessoas ficaram isoladas também em função das enchentes, aí, claro, numa situação um pouco mais dramática, que ficaram sem acesso às suas moradias por conta da inundação, sem saber que perdas materiais tinham sofrido. Isso foi muito impactante para muitas pessoas. Vivenciar a morte de entes queridos. Felizmente, nas inundações nós não tivemos muitas mortes, comparativamente ao que tivemos na pandemia, que chegamos a ter até 4.000 mortes por dia no pico da pandemia. Então isso é altamente impactante. Mas a vivência também de descontrole a respeito da sua própria vida, não se saber o que seria no dia de amanhã. Isso, essa incerteza. Nós, seres humanos, estamos acostumados a lidar com um certo grau de incerteza diariamente, mas essa incerteza que tu estava lembrando, né, agora das enchentes, da segurança alimentar, vamos dizer assim, de não se ter segurança do suporte das suas necessidades básicas de vida. Isso é muito difícil para todos nós. Mas tem uma questão que a gente estuda muito no nosso grupo de pesquisa, que é a resiliência, a capacidade que o ser humano tem de se reinventar diante de situações estressantes. Então, isso também é o paradigma da nossa pesquisa, porque muitas vezes nós, médicos, psiquiatras, estamos muito focados na doença mental. E nosso grupo tenta estudar a saúde mental. O que os indivíduos, essa capacidade que os seres humanos têm de ter características positivas da nossa psique, vamos dizer assim, que acaba nos ajudando a enfrentar situações muito dramáticas e que podem, a gente estudando isso, pode ir ajudando os indivíduos a desenvolver essas capacidades de enfrentar situações difíceis. Desculpe. Não, é isso, reforçando o que a senhora está dizendo, né? Dos recursos que o indivíduo tem. Ele tem uma série de carências, mas que recursos vai ter para utilizar para fazer essa virada, né? E até é interessante e importante, acho, colocar isso, para que as pessoas também possam ir desmistificando essa figura do psicólogo, do psiquiatra, que às vezes causa muito medo em relação ao que se vão deparar, um tipo de diagnóstico que se pode ter, e pensar que são caminhos de bem-estar, né? De se trabalhar para ir lá, tá, ok, temos problemas, mas a partir disso ajudar na orientação, na organização dos pensamentos e sentimentos para fazer essa retomada, porque ainda existe esse preconceito muito grande e esse medo muito grande em busca desse apoio. E aí, então, entrando na questão da pesquisa, né? Falando aqui com quem está nos ouvindo agora e que acompanhou nossa conversa até aqui, quem pode ser voluntário? Por que voluntariar-se nessa pesquisa? Nós estamos estudando, então, a qualidade de vida de adultos nesse momento. Até na pandemia a gente estudou também crianças e adolescentes, mas nesse momento nós estamos estudando os adultos. Então, qualquer indivíduo adulto, ou seja, com maior de 18 anos, que tenha morado no Rio Grande do Sul, no período das enchentes, pode participar da nossa pesquisa. Um outro fenômeno que a gente percebeu é a questão da migração. Muitas pessoas podem ter saído do nosso estado durante as enchentes, porque a gente sabe que as questões socioeconômicas influem muito nessa questão da migração. Podem participar, mesmo estando hoje morando em outros estados, que se tiver vivenciado as enchentes aqui no período de maio a junho, pode participar da nossa pesquisa.
Na verdade, início, final de abril, né? Maio todo e junho. Nenhum outro critério mais específico além de ter vivido esse período por aqui? Nenhum outro critério específico. E por que participar de uma pesquisa? Porque assim a gente vai avançando o conhecimento, a gente vai... acho que a gente pôde ver, a gente também está interessado em medir nessa pesquisa o construto, né, o conceito de altruísmo. A gente viu que muitas pessoas se voluntariaram para ajudar nos abrigos, ajudar a reconstruir as moradias. Então é um fenômeno muito interessante da gente estudar. O voluntariado já é per se, né, uma característica de alguém que tem um certo grau de altruísmo e a gente quer estudar isso também. Até que ponto ser altruísta ou não influi na qualidade de vida ou não, influi na ocorrência de sintomas emocionais, psicológicos, psiquiátricos ou não. E como é que se pode, então, entrar em contato? Através de um telefone e de um e-mail. Vou pegar aqui a colinha para o telefone e o e-mail. O e-mail é um e-mail institucional nosso do HCPA, do aluno de mestrado que vai desenvolver sua dissertação de mestrado com essa questão de pesquisa. Então, é phdutra@hcpa.edu.br, seria o e-mail, e o WhatsApp é 51997792505. Então, as pessoas podem mandar... Não, conclua, por favor. As pessoas podem mandar? As pessoas podem, então, mandar um e-mail dizendo que querem participar da pesquisa e nós retornaremos com um link para o preenchimento dos questionários. Isso vai até domingo. Está mantido esse prazo até domingo para fazer a inscrição? Isso, porque senão a gente começa também a se distanciar muito do fenômeno e ainda começa a entrar um viés de memória das pessoas não se lembrarem mais exatamente o que aconteceu e como estão se sentindo. Por isso a gente está colocando esse prazo. Agora, professora, eu vou compartilhar com quem nos ouve de uma coincidência interessante. Quando a gente faz a entrevista também pela nossa live, Mix FM Poa, e abriu o link da imagem da professora, eu vi o pôster atrás do livro que a senhora publicou, que é Eu Livro. Né? E daí eu pensei, eu tinha lido na sua biografia a esse respeito, da publicação do livro. Mas quando eu olhei a capa, eu disse, eu já vi esse livro. E daí eu me dei conta que é o livro que está há bastante tempo aqui na livraria atrás de nós. A gente transmite o Jornal da Mix direto da Livraria Santos aqui do Shopping Pontal. E esse livro está normalmente aqui conosco, né? Então... aí puxei o livro aqui, então fica também a dica da doutora Neuza como escritora, porque é um livro de literatura, né? Não é uma publicação científica. Eu Livro, A Visita do Beija-Flor, Neuza Sica da Rocha, publicado pela Artes e Ofícios. Vou ler um trechinho aqui, abrir aleatoriamente nesse livro que tem contos, crônicas, que se chama ATM. E porque eu sempre gosto de livros que falam assim, do nosso contexto, da nossa realidade, que a gente consegue visualizar. E esse começa assim: aquele prédio fica muito próximo do parque mais popular da cidade, o local que é povoado por todas as tribos. Lá existem muitas árvores e diversos caminhos. Tem um lago com pedalinhos que as crianças costumam visitar para jogar pedaços de pão aos peixes. Lá está aquela mulher de olhos azuis. Ela caminha com as crianças. Do outro lado do parque situa-se esse prédio que faz parte da história da cidade e da cultura local.
Aqui não tem lugar para o silêncio. Passam milhares de carros e pedestres. Quantas vezes tive medo de ser atropelada atravessando esta rua? Aí vem um travessão, silêncio. E daí vocês comprem o livro, acompanhem e sigam o resto deste conto que está na publicação Eu, Livro, A Visita do Beija-Flor. E foi muito interessante mesmo, porque eu disse, não, eu já vi essa capa. E ela estava aqui nos acompanhando há dias e é bom vincular a autora. Fica ainda mais curiosa para saber do restante do conteúdo. Obrigada pela participação conosco, parabéns pela publicação. Eu que agradeço, e muito significativo esse conto, é um conto sobre a faculdade de medicina, né, todos os anos que eu passei como estudante e agora como professora. Então fico muito feliz e muito emocionada de tu trazer, né, o livro e particularmente esse conto que é muito significativo para mim. Que bom que então foram mais de uma coincidência de conseguir visualmente me dar conta de que ele estava aqui nos acompanhando e abrir logo num conto que tenha tal significado. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu só vou lhe fazer uma última pergunta que me vem agora, porque algumas pessoas conversam comigo e trazem a questão de ainda 5, 6 meses depois da inundação não conseguirem dormir quando chove. Né? Ou terem pensamentos e memórias muito negativas com qualquer circunstância de chuva. Claro que a gente teve um trauma, né, que a senhora mesmo mencionou no início, que é mais agudo logo da ocorrência e depois tende a se dissipar, mas quando isso não se dissipa, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Que orientação dar? Excelente a tua pergunta. Como tu bem colocou, todos sofremos um trauma, existe um transtorno mental que se chama transtorno de estresse pós-traumático, que algumas pessoas podem desenvolver. Tá? Esses sintomas, eles que tu tá colocando de perder o sono diante de uma situação que evoque a situação traumática, isso pode acontecer com algumas pessoas. Quem deve pedir ajuda, né? Quando esse sintoma começar a ser recorrente, então já passou o tempo lá do trauma, mas a pessoa persiste durante pelo menos um mês a ocorrência diariamente desse sintoma. Então, precisa ter um certo grau de frequência, um certo grau de sofrimento e um certo grau de incapacitação. Ou seja, a pessoa não consegue mais executar as tarefas que conseguia executar normalmente. Aí é o momento de pedir ajuda. Tá certo, muito obrigada, professora doutora Neuza Rocha, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS. Um bom dia. Muito obrigada. Bom dia para vocês também.